Bom dia, Igreja Viva de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça e a paz, que Deus abençoe você ricamente, toda a sua família. Vamos mais um manás diário nesta manhã, hoje no profeta Isaías, capítulo 14, verso 26 e 27, que diz assim: este é o propósito, lembra desta palavra, propósito, que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Esta é uma palavra de Deus que fala sobre propósito, porque Deus é um Deus de propósito, e quando Ele determina os seus propósitos, Ele sempre cumpre as suas promessas. Esse é o maior problema da igreja do século 21, queridos, a falta de compreender os propósitos de Deus sobre a sua vida. A maioria de nós sofremos, padecemos antecipadamente porque ainda não entendemos ou não temos convicção dos propósitos de Deus para nós. O livro de Atos dos Apóstolos tem um fato registrado tremendo no capítulo 12. Diz que Herodes manda prender o apóstolo Pedro e promete matá-lo logo após a Páscoa. Mas a Bíblia diz que Pedro dormia em paz. Como que pode uma pessoa que tem uma promessa de morte para o dia seguinte deitar e dormir? Só para você ter uma ideia, quem era Herodes? O avô desse Herodes que mandou matar Pedro, que mandou prender e com a promessa de morte para o dia seguinte, foi o que mandou matar os infantos em Belém de Judá. O pai desse Herodes foi quem mandou decapitar a cabeça de João Batista. Esse Herodes, que prendeu o apóstolo Pedro com a promessa de morte para o dia seguinte, diz a história que ele matou a sua mulher e matou seus 2 filhos para não ter concorrência para o seu trono. Foi ele quem executou Tiago a fio de espada. A Bíblia fala que a igreja começa a orar e Deus manda um anjo para libertar o apóstolo Pedro. Quando o anjo chega lá, o apóstolo Pedro está dormindo, mesmo com grilhões nos seus pés e as suas mãos presas dentro de uma cadeia, ele está dormindo, e o sono era tão profundo que o anjo tem que acordar ele e diz: Pedro, vamos. E quando Pedro começa a andar, o anjo diz: volta lá, Pedro, pega a capa. Pedro volta, pega a capa e vai saindo, e o anjo diz: pega a sua sandália, Pedro. Aí Pedro volta, pega a sandália, e quando ele sai do outro lado da prisão, vem uma brisa sobre o corpo do apóstolo Pedro, e ele diz assim: eu pensei que eu estava dormindo. O sono do homem, a paz do homem era tão profunda que ele nem percebe a realidade do que está acontecendo naquele momento. Agora, como é que um homem com uma promessa de morte para o dia seguinte consegue dormir em paz? Nós às vezes temos dificuldade de dormir com uma conta que temos que pagar no dia seguinte, mas a Bíblia, o autor foi muito feliz em frisar que Pedro dormia porque tinha uma promessa. No livro de João, capítulo 21, no verso 18 e 19, o próprio Jesus, conversando com o apóstolo Pedro, ele diz: Pedro, hoje você ainda é moço, você vai escolher para onde você quer ir, mas depois, Pedro, que você ficar velho, você vai ter que estender as suas mãos e o outro te cingirá e vai te levar aonde você não quer ir. E a Bíblia diz no versículo 19 que Jesus estava falando a respeito da sua morte. Querido, quem vive firmado nas promessas e que tem convicção dos propósitos de Deus na sua vida, não vive uma vida cheia de angústia e perturbações.
porque sabe que tudo na sua vida está no controle de Deus e sairá exatamente como Deus prometeu. Olha para Jesus. Jesus, num diálogo com Pilatos, Pilatos faz um questionamento com Jesus a respeito se ele era o rei, se ele era rei ou não, e Jesus responde para Pilatos dizendo: você disse. Aí depois Jesus diz: foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, porque todo aquele que ouve a minha voz, ele está firmado na verdade. Ou seja, Jesus tinha convicção do propósito que estava sobre ele, do propósito de Deus na vida dele. A própria Maria, e no livro de Lucas capítulo 2, verso 19, ela diz que guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. Como? Com tanta luta, com tanta adversidade, com tanto questionamento, que às vezes vinha no seu próprio coração dela mesma, mas ela conferia esses propósitos em seu coração. Que propósito? Os propósitos de Deus sobre a vida dela. Ela se lembrava das promessas de Deus na vida dela e sobre a vida de Jesus Cristo. Querido e querida irmã, descanse em paz, descanse nas promessas de Deus. Deus é contigo, fica em paz, tudo vai dar certo, porque Deus não falha, Deus não se engana. Deus não prometeu para você porque ficou empolgado com as suas orações, porque ficou comovido com seu sofrimento ou com sua angústia. Deus só prometeu para você porque Ele desejava cumprir, independentemente do que você vai fazer ou deixar de fazer. Então não fica aflito, não fica aflita, não se turbe o vosso coração. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Guarde essa palavra no seu coração, descanse nessa verdade. Amém? Shalom. Esse foi mais um Manar Diário com o pastor Charles da IBAMP, Igreja Batista Ministério da Palavra,